Olá a todos! Hoje estamos recebendo o professor David Gibbs, professor de História na Universidade do Arizona. Então é isso, seja bem-vindo de volta ao programa. Brazwords Giraldas Voltaglen. Queria discutir com você hoje um pouco dessa evolução das guerras por procuração e também, como podemos dizer, a evolução de uma postura pró-guerra na esquerda política teve desdobramentos interessantes. Vi artigos que você escreveu no passado sobre isso, tanto em relação à guerra no Afeganistão nos anos 80, quanto, é claro, às guerras na Iugoslávia. Pensei que talvez você pudesse começar falando sobre a provocação dos Estados Unidos à OS no Afeganistão, porque depois que os russos invadiram a Ucrânia em 2022, tivemos a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton. Ela disse que muitas pessoas agora estavam olhando para o modelo do Afeganistão. Ela disse isso na MSNBC, ou algo assim. E claro, ela estava insinuando a ideia de que podemos usar a Ucrânia para desgastar ou enfraquecer os russos. A lição do Afeganistão, ou pelo menos a lição que eles promovem agora, era que eles poderiam sangrar os soviéticos, e isso levaria à sua destruição. Então, muita gente tem olhado para a Ucrânia da mesma forma, como uma maneira de enfraquecer os russos. No entanto, também podemos observar outras semelhanças históricas, em que provocar uma guerra é visto como oportunidade. Gostaria que você pudesse elaborar mais sobre isso. Bem, algumas coisas. Só para contextualizar, o contexto era a derrota americana no Vietnã. Os Estados Unidos haviam perdido a guerra no Vietnã em 1975. Isso causou um enorme dano à credibilidade americana, não só internacionalmente, mas também internamente. O público simplesmente não estava disposto a aceitar a ideia de novas aventuras no exterior. Ao mesmo tempo, entre as elites, houve a ascensão do neoconservadorismo. A ideia de que era necessário compensar os fracassos no Vietnã, reafirmar o poder americano e manter altos gastos militares, entre outras coisas. Sentia-se que o que era necessário era chocar o público americano com o que um neoconservador chamou de um evento semelhante ao de Pearl Harbor, algo tão chocante que o público passaria a aceitar a ideia de uma nova fase da Guerra Fria. E esse evento semelhante ao Pearl Harbor foi a invasão soviética do Afeganistão, que ocorreu em dezembro de 1979 após uma tomada de poder, um golpe, pelo Partido Comunista Local afegão chamado PDPA, em 1978. Uma complexa guerra civil dentro do Afeganistão foi seguida por uma invasão soviética no final de 1979. E o interessante sobre o Afeganistão era que ninguém sabia nada a respeito. A base de informações públicas era praticamente zero. Então você podia contar ao público qualquer coisa que quisesse. A versão oficial que foi passada ao público, eu me lembro muito bem disso, sou velho o suficiente para lembrar, era que o Afeganistão era um dos lugares mais estrategicamente vitais do planeta. E foi por isso que os soviéticos o invadiram, que teria sido completamente sem provocação. Sem provocação, continuávamos ouvindo isso. Muito parecido com a Ucrânia nesse aspecto, sem provocação. E estrategicamente vital, antecipava a expansão soviética mundial. Agora ouvimos sobre a expansão russa, não mundial, mas supostamente eles vão tomar a Europa, vão ocupar o sul da Suécia, talvez até marchar até o Atlântico, quem sabe? Uma retórica muito semelhante, até mais extravagante, acompanhou a invasão soviética do Afeganistão. E isso foi visto como, novamente, estrategicamente vital. Passei muitas décadas analisando os arquivos sobre isso, os arquivos tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, devo acrescentar, voltando aos anos 1940. Os arquivos soviéticos, aliás, estão disponíveis em inglês através do Woodrow Wilson Center. Portanto, há uma base de informações muito ampla. E o que isso mostra é que o Afeganistão não tinha absolutamente nenhuma importância estratégica para os Estados Unidos durante décadas.
Autoridades americanas repetiam insistentemente isso, que o Afeganistão não tinha importância estratégica. Era subdesenvolvido, ficava muito longe do mar. Em certo momento, em 1956, houve um documento da CIA que fez a seguinte pergunta hipotética: e se os soviéticos invadissem o Afeganistão? Eles sabiam que isso era muito improvável, mas hipoteticamente, digamos que acontecesse. E a resposta foi que os Estados Unidos basicamente não fariam nada, porque o Afeganistão não tinha valor estratégico. Em 1973, houve um artigo na primeira página do Wall Street Journal, o único artigo de primeira página, acredito, em qualquer grande jornal até aquele momento. E o título era: os soviéticos cobiçam o Afeganistão? Se sim, é difícil saber por quê. O artigo se referia ao Afeganistão como uma vasta extensão de deserto inútil, sem valor para ninguém. Mas autoridades americanas reconheciam que era importante para os soviéticos porque ficava em suas fronteiras, bem em suas fronteiras. E por causa disso, eles estabeleceram uma grande campanha de ajuda para fornecer auxílio econômico. E os americanos diziam que essa não era uma campanha muito ameaçadora. O Afeganistão era neutro. Eles o comparavam à Finlândia. Nos velhos tempos, a Finlândia neutra era chamado de uma Finlândia do terceiro mundo. E os soviéticos não tinham interesse em um Afeganistão comunista. Eles queriam um Afeganistão neutro. Não vou entrar na questão da desestabilização do Afeganistão. Essa é uma história muito longa. Devo acrescentar que foi em grande parte provocada pelos Estados Unidos. Henry Kissinger decidiu, em 1973, iniciar uma revolta no Afeganistão para ameaçar o governo, para mostrar o poder americano, apesar do fato de que estávamos perdendo a guerra no Vietnã. Os Estados Unidos precisavam intervir em algum lugar. O Afeganistão estava disponível. Isso desestabilizou o país, levando a um golpe em 1978 e a uma guerra civil entre 1978 e 1979 e, por fim, a invasão soviética. E o ponto principal é que os soviéticos, como agora sabemos, não queriam invadir. A posição americana era que os soviéticos estavam ansiosos para invadir porque queriam se expandir globalmente. E isso seria um trampolim para o Golfo Pérsico. Eles primeiro tomariam o Afeganistão, depois o Golfo Pérsico e em seguida o mundo. Essa era a posição oficial. E ninguém contestava isso porque não havia informações reais sobre o Afeganistão. É interessante, aliás, que um dos principais responsáveis por escalar a guerra no Afeganistão foi o assessor de segurança nacional do presidente Carter, Zbigniew Brzezinski, que por 25 anos havia sido professor de ciência política na Universidade de Columbia e publicou extensivamente sobre relações internacionais. E mais tarde, como conselheiro de segurança nacional, ele insistiu que o Afeganistão era estrategicamente vital. O interessante é que ao longo de 25 anos, praticamente não houve menção ao Afeganistão em nenhuma das obras de Brzezinski, o que ressalta o fato de que ele não via o país como muito importante. De qualquer forma, existe essa invenção propagandística de que o Afeganistão era estrategicamente importante porque era preciso chocar as pessoas para aumentar o orçamento militar. Vou parar por um momento para ver se você quer fazer alguma pergunta ou acrescentar algo. Bem, eu estava pensando se você poderia trazer a entrevista do Brzezinski. Brzezinski, novamente, se você quiser trazer isso para o tempo presente, vale notar que Brzezinski escreveu a continuação da teoria do Heartland de Mackinder acho que foi em 1997, quando ele escreveu o livro O Grande Tabuleiro de Xadrez. E isso foi, efetivamente, uma receita para avançar e também consolidar o momento unipolar. Brzezinski foi uma figura-chave durante décadas. Ele nasceu na Polônia e, ao que me parece, era instintivamente anticomunista. A partir da década de 1970, desenvolveu laços muito próximos com círculos militaristas extremistas. Mas ele também percebeu, ele também percebeu que, portanto, neste momento unipolar, para mantê-lo, era importante novamente enfraquecer os rivais,
sendo a Rússia o principal deles. Então, claro, em seu trabalho ele colocou a Ucrânia, separar a Ucrânia da Rússia, como sendo o principal objetivo. Mas sim, além disso, se você voltar aos anos 70 e 80, ele estava lá para armar os Mujahideen no Afeganistão. Mas ele deu uma entrevista uma vez, porque toda a ideia era que os russos, como você disse, invadiram sem provocação. Mas ele deu uma entrevista como o principal articulador ali, o que contradizia toda essa narrativa que eles haviam construído. Deixe-me dar um pouco mais de contexto aqui. Então, em 1978, houve um golpe comunista que resultou de uma prolongada desestabilização iniciada anteriormente e ocorreu uma tomada comunista do poder no Afeganistão. O PDPA chegou ao poder, mas estava muito mal preparado para isso e era bastante dividido em facções. Eles implementaram uma série de reformas para as quais o país não estava preparado e que eram ofensivas ao caráter islâmico extremamente conservador da população rural. Isso resultou em uma guerra civil em grande escala. O Afeganistão tem uma tradição de áreas rurais resistindo ao governo central, e eles têm muito orgulho de sua independência, apesar da pobreza. E muitas pessoas no Afeganistão, você sabe, não tinham armas pesadas, mas um armeiro no Paquistão produzia cópias do rifle britânico Lee Enfield da Primeira Guerra Mundial. E muitos homens afegãos tinham Lee Enfields guardados. Então eles pegavam seus Lee Enfields e começavam a atirar nos comunistas afegãos quando apareciam na aldeia. Isso levou a uma guerra civil no país, uma guerra civil muito dispersa e desorganizada. Pessoas que se opunham ao governo eram chamadas de forma geral de Mujahideen, mas não era um grupo único, Ainda assim eles tinham apoio popular. Os comunistas não eram populares. Eles estavam muito mal preparados para o poder. Então, basicamente, houve um período de 18 meses em que os soviéticos estavam, novamente agora sabemos com base em documentos soviéticos e americanos, com muito pouco controle sobre o Partido Comunista Afegão. Eles não incentivaram, não está nem claro se eles queriam que o Partido Comunista assumisse o poder. Isso não está nada claro. E quando o partido assumiu, os soviéticos ficaram muito chocados com as reformas que estavam sendo implementadas, que pareciam desestabilizadoras. A posição soviética era: não queremos um Afeganistão socialista. O país não está pronto para o socialismo. Essa era a visão deles. Em outras palavras, a imagem apresentada por Brzezinski de que os soviéticos estavam ansiosos para tornar o Afeganistão comunista não é precisa. Eles estavam ansiosos para torná-lo como a Mongólia. Os documentos não mostram isso de forma alguma. Os soviéticos foram muito contidos. Eles estavam tentando remover as facções mais radicais do Partido Comunista do poder, lideradas pelo ministro das Relações Exteriores, chamado Hafizullah Amin. Ele era visto como um radical impulsivo, e os soviéticos queriam reduzir sua influência. Eles queriam trazer elementos não comunistas para o governo. Basicamente, eles simplesmente queriam estabilizar o Afeganistão. O que é muito marcante sobre todo esse período é que os comunistas afegãos estavam recebendo ajuda dos soviéticos em termos de auxílio militar e treinamento, mas os soviéticos se recusavam a enviar tropas. Repetidamente, várias vezes, os comunistas afegãos continuaram implorando aos soviéticos para enviarem soldados soviéticos regulares ao Afeganistão. Eles diziam: nossos soldados não são confiáveis. Por favor, enviem soldados soviéticos. E os soviéticos repetidamente recusaram. Há um evento muito interessante que aconteceu. Estou discutindo isso com certo detalhe, porque a ideia geral é que essa intervenção foi não provocada, que os soviéticos queriam tomar o Afeganistão. Os documentos mostram exatamente o oposto. Em março de 1979, houve um grande colapso da ordem em Herat, que é, creio eu, a terceira maior cidade do Afeganistão, no qual uma divisão inteira do exército afegão desertou para os Mujahideen com seu equipamento.
E parecia que poderia haver um colapso geral de toda a situação militar. O Comitê Central Soviético se reuniu em uma sessão de emergência. Brezhnev não estava presente, ele estava muito doente, mas todas as outras figuras de destaque, o chefe da KGB Andropov, o ministro das Relações Exteriores Gromyko, Ustinov, o ministro da Defesa, todos se reuniram. Temos a ata dessa reunião. A conclusão do encontro, com a qual todos concordaram, foi que eles não poderiam enviar forças soviéticas para o Afeganistão, porque isso significaria que soldados soviéticos teriam que atirar em civis afegãos. E isso teria uma péssima repercussão. Isso significaria o fim da distensão com os americanos, que os soviéticos queriam preservar. E por isso eles recusaram. Foram firmes. Não queriam invadir o Afeganistão, ao contrário do que foi dito depois. Eles não estavam nem um pouco ansiosos para invadir o Afeganistão. O que mudou a opinião deles? O que mudou a opinião deles no final foram duas coisas. Em primeiro lugar, os soviéticos queriam remover Hafizullah Amin do poder e planejavam um golpe contra Amin. Eles queriam dar plenos poderes ao presidente muito fraco chamado Nur Muhammad Taraki. Amin sob um golpe preventivo e assumiu o poder total. Os soviéticos ficaram horrorizados com isso, porque nunca confiaram em Amin. Ele havia estudado nos Estados Unidos e, segundo alguns relatos, teve contato com um grupo de fachada da CIA enquanto estava nos Estados Unidos, o que deixou os soviéticos muito desconfiados. Não há evidências de que ele realmente trabalhasse para a CIA, aliás, mas os soviéticos não sabiam disso. Além disso, Amin começou a se reunir às escondidas dos soviéticos com diplomatas americanos, sugerindo algum tipo de aliança com os Estados Unidos. Ele também concedeu uma entrevista pública ao Los Angeles Times, na qual disse que o Afeganistão tentaria ampliar sua base de apoio, não apenas para incluir um país, mas vários países. E todos, os soviéticos, sabiam o que isso significava, é claro. Por isso, tenho certeza de que esse foi um fator muito importante na invasão deles. Mas havia outro fator que você acabou de mencionar, que é o fato de que os Estados Unidos provocaram deliberadamente a invasão. A forma como fizeram isso foi que em 3 de julho de 1979, o presidente Carter assinou o que é chamado de CIA Finding, uma autorização secreta para que a CIA desse apoio militar não letal, que acredito significar tudo, exceto armas e munições, aos Mujahideen pela primeira vez em segredo. Oficialmente, os Estados Unidos não estavam fazendo isso e negavam que estivessem dando esse tipo de apoio, mas em particular, estavam sim. No entanto, isso não era segredo para os soviéticos. Operações encobertas raramente são segredo para o país-alvo, e os soviéticos, é claro, descobriram isso, o que, presumo, era a intenção. Tenho certeza de que a combinação dessas duas variáveis, a consolidação do poder por Amin, junto com a decisão americana de apoiar os Mujahideen, deixou os soviéticos muito paranoicos. Os americanos estavam pensando em estabelecer bases no Afeganistão ou algo assim, bem nas fronteiras deles. E foi aí que decidiram invadir, eu acho. Vou te dar um pouco mais de detalhes sobre a provocação americana aqui. Antes disso, só uma cronologia. A invasão ocorreu na véspera de Natal de 1979, quando forças de comando soviéticas, Spetsnaz, foram transportadas de helicóptero para Cabul. Eles mataram Amin. Essa foi uma das primeiras coisas que fizeram. Matar o chefe do Partido Comunista, ressaltando o fato de que os soviéticos não estavam no controle da situação em Cabul. Esse é um dos motivos pelos quais eles invadiram. E então colocaram no poder um afegão muito mais favorável a eles, chamado Babrak Karmal. E Karmal assinou uma autorização para uma ocupação soviética em grande escala no país, que durou 9 anos. Certo. Agora um pouco mais de detalhes sobre a provocação americana. Como você mencionou, Brzezinski, em 1998, deu uma entrevista à revista francesa Le Nouvel Observateur. Ela foi publicada em francês e depois traduzida. Eu publiquei uma tradução em 2000, em um periódico acadêmico. E isso chamou certa atenção.
E o que isso mostra é que Brzezinski mais ou menos se gabou, não uma, mas repetidas vezes, de que provocou deliberadamente a invasão. Ele fez isso intencionalmente porque queria envolver os soviéticos no que ele chamou de armadilha afegã. Ele também disse quanto ao motivo que queria se vingar pelo Vietnã. Os americanos ainda estavam muito irritados por terem perdido a guerra do Vietnã, e ele culpava os soviéticos, que apoiavam, é claro, os comunistas vietnamitas. Acho que outro motivo que Brzezinski não menciona é que ele queria um momento tipo Pearl Harbor para assustar o público e conseguir apoio para uma mudança generalizada na política externa em direção a uma nova fase da Guerra Fria. O que foi alcançado? Os gastos militares aumentaram. É um mito, aliás, que a mudança para uma nova Guerra Fria tenha ocorrido sob Reagan. Não ocorreu sob Reagan, ocorreu sob Carter. E foi o Afeganistão que deu a justificativa para isso. E Brzezinski está se gabando de ter ajudado a orquestrar tudo isso. E admite mais ou menos que mentiu para o público. Eu me lembro que na época os soviéticos disseram que estavam invadindo. Eles disseram, enviamos forças para o Afeganistão para combater a intervenção dos Estados Unidos e do Ocidente no país. E ninguém acreditou neles. Eu não acreditei na época, mas era verdade. Os Estados Unidos estavam intervindo e mentindo sobre isso para o público. Isso já foi confirmado. A entrevista de Brzezinski foi confirmada em vários outros lugares. Mais tarde, um historiador britânico chamado Jonathan Haslam, da Universidade de Cambridge, relatou em um livro que jantou com o tenente-general William Odom, que era o principal assessor militar de Brzezinski na época. E o que Odom lhe disse, conforme citado em seu livro, foi que Odom foi o primeiro a informar Brzezinski sobre a invasão. Quando ele informou Brzezinski sobre a invasão, a primeira coisa que Brzezinski fez foi erguer o punho no ar, em triunfo, e dizer: eles morderam a nossa isca. Eles morderam a nossa isca. Agora, isso é muito claro quanto ao seu significado. Então você tem duas fontes diferentes apontando exatamente na mesma direção. A entrevista ao Nouvel Observateur e as declarações do tenente-general Odom. Por fim, Brzezinski, em suas memórias publicadas em 1983, fala sobre a invasão do Afeganistão com certo grau de satisfação, observando que isso permitiu uma mudança de política em uma direção mais dura que ele favorecia. Então, basicamente, todas essas coisas mostram que temos múltiplas fontes de informação, todas apontando para a provocação. Antes que você interrompa, deixe-me acrescentar mais um ponto. Há um historiador irlandês chamado Conor Tobin, que publicou na Diplomatic History e tentou desacreditar a entrevista à Nouvel Observateur, mas o esforço para desacreditar foi muito fraco. Ele observou que havia um erro no título do artigo da Nouvel Observateur. E realmente havia um erro no título, mas o problema é que qualquer pessoa que entende um pouco de jornalismo sabe que o título é escolhido pelo editor no último momento, e sempre é considerado a parte menos confiável de qualquer matéria jornalística. E a propósito, o Nouvel Observateur, para quem conhece o meio intelectual francês, é uma das publicações mais prestigiadas da França. Outra coisa que o professor Tobin mencionou foi que Brzezinski mais tarde desmentiu essa entrevista e afirmou ou deu a entender que havia sido citado fora de contexto. O problema é que o desmentido da entrevista ocorreu 14 anos depois dela ter sido realizada e aconteceu após ele ter recebido críticas consideráveis por causa disso, o que deixa dúvidas sobre a veracidade desse desmentido. Além disso, o ponto crucial é que a entrevista foi amplamente corroborada pelo general Odom. Então todos os indícios apontam que essa entrevista foi bastante autêntica e precisa, e que temos evidências sólidas de provocação aqui. E novamente, a analogia com a Ucrânia é clara. A invasão da Ucrânia pelos russos foi descrita como não provocada. Vimos isso repetidas vezes. Ouvimos isso centenas de vezes, literalmente centenas de vezes, se você olhar na internet. Na verdade, mais do que centenas de vezes, milhares ou dezenas de milhares de vezes na internet.
E foi a mesma coisa no Afeganistão. Também foi chamada de não provocada. Mas agora sabemos que a invasão do Afeganistão foi provocada, assim como é claro a invasão da Ucrânia. Mas deixe-me parar e ver se você quer acrescentar algo. Bem, não. Eu me lembro de ter lido essa entrevista e o Brzezinski disse algo como: agora podemos dar aos soviéticos o Vietnã deles. E essa era meio que a ideia, que nós os atrairíamos, eles não conseguiriam sair e teríamos essa oportunidade de sangrá-los aos poucos. Mas, para mim, a ideia de que os russos, bem, naquelas soviéticos, queriam isso também, era de novo muito falsa. E há ainda mais evidências nesse sentido, de que os soviéticos nunca quiseram invadir o Afeganistão. E isso também se repete com a Ucrânia, porque também nos dizem que esse é um sonho de conquistar a Ucrânia, e que uma vez terminado, eles avançariam para outros lugares. Mas neste memorando de William Burns, em 2008, ele escreve de forma muito explícita que, se eles vissem uma guerra civil eclodindo como resultado da tentativa de expandir a OTAN, os russos provavelmente usariam força militar. Mas então ele acrescenta algo, que isso é algo que Moscou não quer fazer. Então ele está até ressaltando que isso seria feito de forma relutante. Isso porque eles veriam o status quo sendo perdido e não poderiam arcar com as novas realidades sendo impostas a eles. Mas a ideia de que eles queriam isso, de que essa é uma guerra que eles desejavam, está claramente provada como falsa. Isso realmente se torna um estudo de caso de propaganda política, na minha opinião. Isso mesmo. Várias coisas aqui. Os paralelos são muito marcantes. Uma delas é a ideia de que os soviéticos estavam ansiosos por ocupar o Afeganistão. Alguns diziam que eles vinham planejando isso há décadas. É muito semelhante à forma como supostamente os russos estavam ansiosos por ocupar a Ucrânia. E em ambos os casos, isso era visto como um trampolim para uma agressão ainda maior. Não há dúvida. Todas as evidências que temos sobre a Ucrânia mostram que essa decisão foi tomada com extrema relutância. Os russos adiaram essa decisão por anos. E novamente, minha opinião é que eles não deveriam ter invadido. Eles deveriam ter aceitado o fato de que os Estados Unidos estavam determinados a humilhá-los, e aceitar a humilhação seria melhor do que invadir. Mas não há dúvida de que os Estados Unidos teriam feito a mesma coisa em circunstâncias semelhantes se, digamos, Rússia ou Reina estivesse estabelecendo bases no México. Isso está muito claro. E no Afeganistão, houve uma relutância extrema em invadir. Os documentos são absolutamente claros quanto a isso, tanto os documentos americanos quanto os soviéticos. Houve uma propaganda extensa, foi o oposto do que foi alegado em ambos os casos. Além disso, posso acrescentar que não há evidências em nenhum dos documentos soviéticos de que eles tinham qualquer intenção de ir além do Afeganistão. Eles queriam ocupar o Afeganistão para garantir que não fosse uma ameaça em suas fronteiras. Não havia nada sobre ir para o Golfo Pérsico ou algo assim. Isso foi uma invenção propagandística para justificar a ação. Mais um ponto é que os americanos viam publicamente a invasão do Afeganistão como um enorme revés estratégico para o Ocidente, justificando um grande aumento militar. Em particular, eles viam isso como um trunfo. Era algo bom. Brzezinski disse isso em uma entrevista. Isso convidou os soviéticos para a armadilha afegã. Era uma armadilha para eles. E por 9 anos, aliás, os americanos fizeram tudo o que podiam para prolongar a guerra no Afeganistão e bloquear acordos negociados, o que é outra semelhança com a Ucrânia, onde os Estados Unidos repetidamente bloquearam acordos negociados que poderiam ter evitado ou encerrado a guerra logo no início. E então, mais um paralelo que preciso enfatizar é a questão da guerra por procuração. Até o Afeganistão, os Estados Unidos estavam muito mais dispostos a usar forças terrestres regulares dos Estados. Claro, no Vietnã, eles enviaram 500 mil de soldados regulares para o Vietnã. Agora, o Vietnã desacreditou a ideia de guerra terrestre regular. O público não aceitaria isso.
58 mil americanos foram mortos. Muito mais vietnamitas foram mortos, obviamente, mas nos Estados Unidos, 58 mil americanos morreram. E isso desacreditou toda a ideia de futuras aventuras baseadas em soldados americanos regulares em zonas de combate. Então, em vez disso, surgiu a doutrina da guerra por procuração, que outros lutem por nós. O Afeganistão foi o primeiro uso realmente em grande escala dessa técnica. E claro, estamos vendo isso acontecer também na Ucrânia. É uma guerra por procuração. Americanos não estão morrendo, são ucranianos que estão morrendo. Muito semelhante ao que aconteceu no Afeganistão. Não há dúvida de que o Afeganistão é, de fato, um modelo do que os Estados Unidos gostariam de ter alcançado na Ucrânia, mesmo que não tenha funcionado tão bem para os americanos neste último caso. É interessante, não é a história se repetindo, mas como isso se tornou uma fórmula. Porque você também teve Niall Ferguson. Ele entrevistou todos esses líderes militares e políticos americanos e britânicos depois que os russos invadiram. E ele publicou esse artigo na Bloomberg em março de 2022, onde disse basicamente que todos os líderes britânicos e americanos estavam lhe dizendo a mesma coisa. Que agora que os russos haviam sido levados para a Ucrânia, o único desfecho aceitável era a mudança de regime em Moscou. Então isso era uma oportunidade, e ele até escreveu para sangrar os russos. Então era muito a mesma abordagem. Você os atrai, e então sim, pode simplesmente sangrá-los até derrubar o governo em Moscou. E o que é tão impressionante é toda essa mentira. Não só por parte dos governos, mas também da mídia, porque todas essas informações estão disponíveis. E mesmo assim, todos precisam repetir o mesmo mantra. Não, foi sem provocação. E só queremos que a Rússia saia da Ucrânia, porque essa é a única coisa. Somos motivados unicamente por objetivos altruístas. Só queremos ajudar os ucranianos. Mas é claro que acho que muito disso está desmoronando quando você vê, por exemplo, a maioria dos ucranianos querendo um fim, enquanto os europeus não querem. Quero perguntar também sobre outra guerra, a menos que você queira acrescentar algo sobre a Iugoslávia. Há algo que eu realmente quero acrescentar. Você quer mudar o foco para a Iugoslávia, eu entendo isso. Durante a década de 1980, houve esforços para alcançar uma solução negociada para a guerra. As Nações Unidas nomearam Diego Cordovez, um diplomata equatoriano, como representante especial da ONU, para ver se conseguiam encontrar uma solução negociada. E Cordovez publicou suas memórias. E o que ele disse foi que, relativamente cedo, acho que em 83, antes de Gorbachev, a União Soviética se cansou da guerra, percebeu que aquilo era um atoleiro e queria uma forma de sair que salvasse as aparências, que não parecesse uma derrota. E Cordovez sentiu que sua obrigação era acabar com a guerra o mais rápido possível e ver se conseguia encontrar esse meio de salvar as aparências, porque isso facilitaria a saída soviética. E ele disse que o principal impedimento para isso eram os Estados Unidos, e que publicamente a posição americana era tirar os soviéticos do Afeganistão e armar os Mujahideen com o objetivo de expulsá-los. Em particular, o que os oficiais americanos diziam era que queriam manter a guerra pelo maior tempo possível, para sangrar os soviéticos. Essa era a expressão que usavam, para sangrar os soviéticos e enfraquecer o regime. E você sabe, se centenas de milhares de afegãos morressem por essa causa, isso não era um problema porque não eram americanos morrendo. Assim, os americanos continuaram sabotando os esforços de negociação, novamente apoiando publicamente as negociações, mas minando-as nos bastidores. E ele disse que uma das razões pelas quais a guerra durou tanto tempo foi a não cooperação dos americanos nas negociações. E só no final dos anos 80, quando houve uma reestruturação no governo Reagan e algumas das figuras mais radicais foram removidas, particularmente William Casey, que era o diretor da CIA e morreu de um tumor cerebral, e outros que estavam envolvidos em escândalos e foram afastados durante esses escândalos. Só então foi alcançado um acordo negociado.
E você sabe, a guerra durou quase uma década. Isso desestabilizou permanentemente o Afeganistão. O país nunca se recuperou disso. Então o Afeganistão pagou um preço alto. Pode-se dizer que, do ponto de vista de Brzezinski, os americanos venceram, exceto por um detalhe. Isso desestabilizou o Afeganistão de tal forma que o país se tornou o ponto de incubação da Al-Qaeda, levando a uma desestabilização ainda maior. Isso resultou em outra ocupação pelos americanos, quase 20 anos no Afeganistão, a guerra mais longa da história americana, segundo alguns relatos. Isso ajudou a provocar a guerra no Iraque. Indiretamente, contribuiu para a desestabilização da Síria por causa da guerra ao terror. Na verdade, a guerra na Síria ajudou a desestabilizar a Europa ao provocar ondas de imigrantes, levando ao Brexit. E assim, década após década, houve consequências negativas da decisão inicial de desestabilizar o Afeganistão em 1979. Portanto, pode-se dizer que os americanos perderam significativamente por causa disso. Brzezinski pode ter fantasiado que os Estados Unidos venceram a guerra, mas a longo prazo, os Estados Unidos não venceram a guerra. Os Estados Unidos perderam. Bem, mudando para a Iugoslávia, achei que também havia muitas semelhanças com o presente. E claro, pode-se começar talvez pela sabotagem da paz. Agora, é claro, a guerra na Iugoslávia teve, nós focamos principalmente na Bósnia e em Kosovo. Podemos nos ater a 99, sim, a era de Kosovo. Mas um evento-chave foi em Rambouillet, o acordo de paz, que não foi feito, porque até me lembro que até o Kissinger fez um comentário, algo do tipo, estávamos procurando uma desculpa para bombardear. Ou seja, estabeleceram condições em um nível que sabiam que os sérvios não seriam capazes de aceitar. Mas você vê alguma outra semelhança entre as guerras iugoslavas e a guerra atual na Ucrânia? Há muitas semelhanças, claramente. A mais importante aqui é que, junto com o Afeganistão, isso ajudou a legitimar a ideia de que a intervenção dos Estados Unidos e a guerra em geral são coisas boas, que servem a propósitos humanitários. No Afeganistão, ajudou os corajosos combatentes da liberdade Mujahideen a expulsar os invasores soviéticos, o que era considerado algo positivo, segundo a narrativa. Na Iugoslávia, primeiro na Bósnia e Herzegovina e depois em Kosovo, a intervenção dos Estados Unidos protegeu minorias étnicas da perseguição e protegeu mulheres de estupro e abuso sexual. Mais tarde, ajudou a derrubar o ditador Slobodan Milosevic, o que foi alcançado em 2000. Teve todos esses efeitos positivos e aquela guerra foi realmente vista como o único caminho. Outra coisa que é muito importante aqui, novamente, é o desprezo pelas negociações em público. No Afeganistão, isso foi feito de forma privada, e na Iugoslávia, foi público. Nós tínhamos uma narrativa, e a narrativa era que Milosevic era tão maligno. Existem homens por aí que são tão malignos, com nomes como Milosevic, Gaddafi e mais tarde Putin, que não se pode negociar com eles. Negociar com eles, antes de tudo, é impossível, porque eles são como Hitler. Não se podia negociar com Hitler. Essas pessoas são iguais a Hitler. Mas mais importante ainda, negociar com eles é imoral porque isso significa fazer concessões ao mal. E quando você está lidando com o mal, o que se faz é derrotá-lo militarmente. Comprometer-se com o mal é em si uma forma de imoralidade. Foi assim que a questão foi apresentada. E muitos, acredito, pessoas bem-intencionadas, compraram essa narrativa. Ela era muito popular na esquerda política. Fiquei muito impressionado com o fato de que, primeiro no Afeganistão e depois, de forma ainda mais dramática, na Iugoslávia, a esquerda passou de anti-guerra e anti-intervenção para pró-guerra e pró-intervenção. Da mesma forma que agora, a esquerda é majoritariamente pró-guerra em relação à Ucrânia, com algumas exceções. Existem algumas exceções aqui, mas a maior parte da oposição à guerra na Ucrânia vem da direita. E foi a Iugoslávia que ajudou a moldar essa narrativa. A narrativa se tornou muito importante aqui. Manter-se fiel à narrativa tornou-se muito importante. E a narrativa era pró-intervencionista.
Meu segundo livro foi sobre a Iugoslávia. Vale acrescentar que não tínhamos documentos desclassificados, como no caso do Afeganistão. Eles ainda não estavam disponíveis. Usei o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, que possui um vasto número de depoimentos prestados sob juramento por todas as principais figuras, tanto dos estausas quanto iugoslavas, relatando suas versões da guerra. Eles fornecem um quadro muito completo, ou pelo menos razoavelmente completo, do que os estausões estavam fazendo lá. E várias coisas ficam evidentes, como novamente a sabotagem das negociações. A Guerra da Bósnia poderia ter sido evitada se as negociações tivessem sido realizadas em Lisboa. Neste caso, isso estava sendo feito inicialmente pela comunidade europeia. E os Estados Unidos sabotaram as negociações e provocaram a guerra. Houve uma guerra de 3 anos e meio com 100 mil mortes que provavelmente foi desnecessária, porque a guerra poderia ter sido evitada. A alegação era de que fazer concessões aos sérvios era inaceitável porque os sérvios eram considerados maus, e não se pode fazer concessões aos sérvios. Então houve uma guerra de 3 anos e meio por causa disso. Houve esforços repetidos da União Europeia, então chamada de Comunidade Europeia, para acabar com a guerra cedo. Ela estava sendo mediada por David Owen, ex-ministro de Relações Exteriores da Grã-Bretanha. David Owen, former foreign minister of Britain. E em suas memórias, novamente, ele expõe que um dos principais impedimentos para qualquer fim negociado da guerra era os Estados Unidos, que continuavam bloqueando seus esforços porque insistiam que apenas a vitória militar seria aceitável. Assim, em 1995, a OTAN iniciou uma grande campanha aérea dirigida pelos Estados Unidos. Eles derrotaram os sérvios militarmente, junto com forças terrestres fornecidas pela Croácia. Só então os Estados Unidos aceitaram permitir um acordo negociado, mas nos termos americanos. O acordo negociado era notavelmente semelhante ao que os europeus vinham propondo há anos e poderia ter sido alcançado antes. Mas eu acho que o que os americanos queriam era algo para justificar a OTAN e dar uma nova razão de existir para a OTAN. A OTAN parecia não ter propósito depois da Guerra Fria. Agora ela tinha um novo propósito. Teve uma vitória militar. Ninguém mais falava sobre a irrelevância da OTAN. Os europeus, durante os anos 90, as pessoas esquecem disso, houve um grau notável de independência por parte dos europeus. E houve uma iniciativa significativa liderada pela França e Alemanha para tornar a União Europeia um ator independente nas relações internacionais, independente dos Estados Unidos, como um contrapeso ao unilateralismo americano. E os Estados Unidos fizeram todo o possível para bloquear isso. E foi na Iugoslávia que eles alcançaram esse objetivo. Kosovo foi uma segunda iteração disso. Novamente, houve negociações lideradas pelo Reino Unido e pela França que buscavam uma resolução pacífica para a Guerra do Kosovo. Os Estados Unidos sabotaram esses esforços, levando a uma guerra aérea de 78 dias, mais intensa do que a da Bósnia, liderada pela OTAN, derrotando os sérvios. O acordo de paz foi notavelmente semelhante ao que França e Reino Unido quase haviam alcançado em suas negociações. Mas o que os Estados Unidos queriam era uma vitória militar. Mais uma vez, isso minou os esforços europeus de independência e demonstrou que a OTAN é a única opção disponível. Acho que foi depois da Guerra do Kosovo que a Europa desistiu completamente da independência e decidiu, se não pode vencê-los, junte-se a eles. E a França resolveu que teria que voltar totalmente ao comando militar integrado da OTAN, do qual havia saído em 1966, e assim o fez. Acho que Suécia e Finlândia começaram a se inclinar para acabar completamente com o neutralismo. E isso colocou, na minha opinião, a Europa no caminho de se tornar um vassalo completo dos Estados Unidos, que é o que ela é hoje. E foi a Iugoslávia que conseguiu isso. E a Iugoslávia também deu um nome muito bom à guerra. A esquerda política, depois disso, passou a gostar de guerra e abandonou seu anti-intervencionismo. Deixe-me ver se você quer fazer algum comentário aí, Glenn. Well, just that it was a nice introduction.
Bem, foi justamente uma boa introdução, as guerras iugoslavas, para a era da hegemonia liberal. Como você disse, a direita política, pelo menos com os neoconservadores, buscava a hegemonia, enquanto a esquerda política buscava defender o liberalismo e o humanitarismo. E então, nessas guerras, você viu que eles se uniram, de mãos dadas, em apoio às guerras justas. E sim, para mim, um dos motivos pelos quais essas eram consideradas guerras justas era também a suposição de que estávamos realmente do lado do povo. Achei isso fascinante, porque não estávamos mais em guerra com países. Estávamos em guerra com líderes ruins. Exatamente. Você viu isso com Milosevic. Estávamos apenas lutando contra Milosevic. You saw this with Milosevic. We're just fighting Milosevic, and then we're just fighting Saddam Hussein, just Gaddafi. Now, we're E então estamos apenas lutando contra Saddam Hussein, apenas contra Gaddafi. Agora você sabe, estamos falando em lutar contra Putin. Quero dizer, eu fico pensando, se toda essa explicação sobre guerras, é assim que você explicaria um conflito para uma criança pequena. Seria bem, sabe, aqui, o motivo pelo qual temos conflito é porque há um homem mau ali. Se tirarmos o homem mau, então haverá paz. E sabe, todo mundo vai nos agradecer, até mesmo as pessoas contra quem estamos lutando. E esse tipo de radicalismo agora simplesmente foi aceito por todos. E é meio estranho, porque você tira de todo conflito o interesse nacional concorrente, tira toda a complexidade e acaba com essa coisa de mocinhos contra bandidos. Estamos aqui apenas para lutar por liberdade e direitos. E lá do outro lado, está esse homem realmente mau. E bem, novamente conectando isso à guerra atual na Ucrânia, é a mesma coisa. Continuamos falando sobre o Putin. Mas sabe, existe um país, Rússia. Não temos um problema com o Putin. Temos um problema com a Rússia. A Rússia, não há outro líder, eu acho que agiria de forma diferente do que o Putin está agindo agora. Mas somos meio que compelidos a nos referir apenas a um indivíduo, um Putin muito demonizado. E uma vez que você faz isso, não há referência ao interesse nacional. Ele não está representando seu país. Sabe, ele é um bandido da KGB. E você entra na personalidade dele, e essa é a extensão da análise. Sim, isso simplifica tudo a um nível inacreditável. Acho que você tocou em algo muito importante, que é a personalização do conflito e a atribuição de todos os problemas a homens maus específicos. Novamente, da maneira como você disse, como se falasse com uma criança pequena, eu penso em uma história em quadrinhos, talvez nas que eu lia quando tinha 8 anos, esse tipo de coisa. E é impressionante que pessoas educadas caiam nesse tipo de narrativa, mas evidentemente caem. E isso é algo que quero destacar em contraste, como isso é muito menos sofisticado do que tínhamos durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria havia todo tipo de propaganda absurda, claro, contra o comunismo. A União Soviética, Joseph McCarthy ou J. Edgar Hoover, quero dizer, todo tipo de alegações ridículas. No entanto, nunca houve realmente alguém dizendo que estávamos em guerra com Joseph Stalin. Não era Stalin, era o comunismo. O nível de análise era muito mais sofisticado durante a Guerra Fria do que o que estamos vendo agora. E é notável como no final da Guerra Fria, o que surgiu foi novamente essa ideia de homens maus, a teoria do grande homem na história, retornando. Alguns desses homens realmente eram ruins. Milosevic certamente foi um ator muito ruim. Gaddafi era ruim. Eu honestamente não gosto muito do Putin. Ele é uma figura autoritária. Eu não gosto muito de autoritarismo. Mas a ideia de que todos os problemas resultam de homens maus é uma simplificação da análise que chega a ser constrangedora de ouvir. No entanto, essa visão existe, é muito popular e surpreendentemente difícil de combater. Outra característica que você tinha, ao meu ver, é a evolução de uma ideologia neoconservadora, que realmente era uma ideologia muito clara desenvolvida durante os anos 1970 por intelectuais bastante sofisticados, muitos deles com formação acadêmica, que reagiam ao que viam como fraqueza após o Vietnã e queriam estabelecer os Estados Unidos em uma posição de militarismo irrestrito. Acho que o modelo que eles tinham era Israel.
Israel basicamente usa a força sem pedir desculpas. Ela ataca, não se defende. E eu acho que os neoconservadores realmente gostavam da ideia de guerra ofensiva, não de guerra defensiva. Israel, não completamente, mas em grande parte, despreza negociações. Israel confia na força, e os Estados Unidos também deveriam confiar na força. Fazer de Israel um modelo porque os Estados Unidos deveriam ser. Acho que essa sempre foi uma ideia neoconservadora. John Mearsheimer defende a visão de que o lobby israelense é responsável por isso. E não há dúvida. Ele coescreveu um excelente livro sobre o lobby israelense. Isso faz parte do quadro. Mas eu acho que a outra parte é que o lobby israelense essencialmente se tornou o governo dos Estados Unidos. Os neoconservadores se tornaram cada vez mais influentes no governo americano, e essa é a ideia israelense dentro do governo dos Estados Unidos, por assim dizer. E esse era o modelo deles. Isso foi gradualmente. O Afeganistão foi o primeiro caso de teste para o neoconservadorismo, usando a vitória total basicamente como objetivo, desprezando negociações, provocando guerra, mentindo para o público sobre isso. Todas essas coisas foram feitas de forma muito consciente e cínica. Brzezinski estava muito alinhado com o campo neoconservador, e agora estamos vendo isso de novo. Isso se repete várias vezes. A guerra ao terror, vimos isso. Vimos isso na derrubada de Gaddafi. É muito influente em ambos os partidos. O que estamos vendo aqui, eu acho, é uma ideologia que é intrinsecamente hostil à ideia de negociações e que depende da vitória total por meio da força militar. E isso, claro, é o que eles querem alcançar na Ucrânia. O único problema para eles é que alcançar isso na Ucrânia é impossível. Novamente, acho que propaganda política é a palavra-chave, porque na propaganda, o objetivo principal, especialmente na propaganda de guerra, é vender guerras como virtuosas. Isso definitivamente também acontece com a Ucrânia. O que foi interessante para mim na guerra de 1999 contra a Iugoslávia foi que, pelo menos do meu ponto de vista, foi aí que se começou a romper o direito internacional ao estabelecer uma alternativa. Porque foi nessa guerra que se argumentou que sim, a guerra não era legal porque não tinha o mandato da ONU, mas era legítima. E para mim isso foi muito perigoso, porque você desvincula legitimidade de legalidade. E sempre se pode perguntar, bem, o que tornou isso legítimo? Se não é legal, qual é a outra fonte de legitimidade? Bem, foi em apoio aos valores da democracia liberal. E então isso acabou se tornando uma cláusula de exceção, quando se pode deixar o direito internacional de lado. Bem, e os chineses, russos, iranianos, eles podem fazer isso? Não, porque não têm as credenciais democráticas liberais. Assim, criou-se um sistema duplo, em que o Ocidente meio que tinha a prerrogativa de violar o direito internacional, porque podia dizer, bem, temos uma justificativa alternativa, uma que é reservada apenas para nós. Então agora, depois disso, você acaba em situações como a do Kosovo em 2008, quando reconhecemos sua independência. E podemos dizer, sabe, que é um caso único, temos o direito de deixar o direito internacional de lado. Mas quando a mesma desculpa é usada pelos russos em 2014, ela é rejeitada. Os russos também não puderam alegar humanitarismo como justificativa para intervir no Donbas, por exemplo. Então é muito sim, acho que para mim, em 99, isso se tornou um momento chave que começou a, digamos, desfazer o conceito de regras comuns. Você sabe, o historiador britânico E.H. Carr disse, lá nos anos 1930, que as grandes potências sempre sentem que têm o direito de definir a moralidade. E elas sempre veem um propósito moral em sua afirmação de poder. Isso é algo normal. Veja, a Grã-Bretanha tinha o fardo do homem branco. Eles não conquistaram metade do mundo por interesse próprio. Fizeram isso por altruísmo. A França tinha a missão civilizadora. A mesma coisa. Essa é uma racionalização muito comum para o uso da força por grandes potências. O que é muito interessante, porém, é como em privado havia um cinismo mais ou menos aberto sobre isso.
Uma ilustração disso aconteceu em 1999, quando os Estados Unidos estavam se preparando para a guerra no Kosovo e queriam trazer os britânicos para o seu lado. E, novamente, até a Grã-Bretanha era muito mais independente naquela época do que é hoje. E o ministro das Relações Exteriores britânico Cook disse a Madeleine Albright, a secretária de Estado, que os britânicos estavam bastante cautelosos em relação a essa ideia, pois não conseguiriam a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse: nossos advogados acham que isso seria ilegal. E Albright respondeu: bem, então, por que vocês não arrumam novos advogados? É isso que nós faríamos. Indicando que os Estados Unidos não tinham respeito pelo direito internacional. Era apenas um mero incômodo, uma trivialidade a ser ignorada. Uma questão sobre a base moral disso. Houve muita linguagem moralista, mas seria realmente moral torpedear negociações e iniciar uma guerra desnecessária, levando à morte de pessoas, milhares em Kosovo e dezenas de milhares na Bósnia, quando as negociações provavelmente teriam resolvido o problema sem guerra? Isso realmente é uma base moral? Parece muito improvável. Mas ainda assim, o que chama muita atenção aqui é que os Estados não gostam de prestação de contas. Veja, se você precisa passar pelas Nações Unidas, há prestação de contas ali. Se você precisa respeitar o direito internacional, há prestação de contas. Mas os Estados não gostam de prestação de contas, o que é natural, afinal de contas. Se você tem poder, tem todos os motivos para querer se livrar da prestação de contas. Ninguém gosta de prestação de contas, afinal. E isso te dá a capacidade, se você tem poder, de simplesmente fazer o que quiser. E essa é a posição dos Estados Unidos, que devemos poder fazer o que quisermos, e nós definimos isso como moral, porque temos poder. Na prática, foi exatamente isso que os Estados Unidos fizeram na Iugoslávia, e é isso que os Estados Unidos estão fazendo agora na Ucrânia. Bem, esse é um problema com o direito internacional. Todo o princípio, pelo menos de acordo com a Carta da ONU, sob uma perspectiva mais realista da política, é que deve haver restrição mútua para que o direito internacional funcione. Porque o direito internacional implica abrir mão de algumas das suas próprias opções de política externa em troca de reciprocidade, e assim, previsibilidade. Mas se ninguém pode te restringir, mas você pode restringir os outros, então, por que você aceitaria o direito internacional baseado no princípio da restrição mútua? É por isso que era comum esperar, sob ordens hegemônicas, que o direito internacional e as regras fossem alterados para um sistema em que, novamente, as restrições permanecem para os outros, mas são reduzidas para você mesmo. Acho que é isso que você vê com a chamada ordem internacional liberal, ou a ordem internacional baseada em regras, na qual você pode escolher quais princípios seguir. É por isso que eu acho que nos anos 90 começamos a introduzir todos esses novos conceitos: promoção da democracia, intervencionismo humanitário e a guerra global ao terror. Todas essas coisas tinham uma mesma característica em comum, que é a redução da soberania para os outros, mas não para nós. Eu acho que esse vai ser um dos ajustes mais difíceis na ordem multipolar. Voltar atrás e reconhecer que as restrições impostas aos outros também precisam ser impostas a nós, e não vão ser anos fáceis. Antes de encerrarmos, você tem mais algum pensamento sobre como o Afeganistão ou a Iugoslávia podem se conectar com a situação atual? Algo que me fascinou ao longo de toda a minha carreira é o surgimento de uma esquerda pró-guerra, que é de onde eu venho. Nos anos 1970, durante e após a Guerra do Vietnã, por um longo período, a esquerda era muito anti-intervencionista. Havia uma divisão muito clara entre esquerda e direita na política externa. A direita era intervencionista e militarista, enquanto a esquerda era, em sua maioria, anti-intervencionista e antimilitarista. Era uma diferença bem definida. Mas isso começou a se desfazer no Afeganistão e realmente se desfez nos anos 90, durante a crise na Iugoslávia. Começaram a surgir os chamados intervencionistas liberais, que são essencialmente iguais aos neoconservadores,
mas na esquerda política. Quando falo em esquerda, refiro-me à esquerda tradicional, o Partido Democrata, o Partido Socialista na França, os social-democratas na Alemanha, mas também à esquerda ativista. Pessoas ainda mais à esquerda começaram a falar de forma positiva sobre o intervencionismo como algo bom, como muitos fazem agora em relação à Ucrânia. Então realmente houve uma transformação. A esquerda tinha sido, de certa forma, um freio, pelo menos publicamente, no que diz respeito à discussão pública sobre a ideia de militarismo basicamente irrestrito. E essa contenção desapareceu porque a esquerda se tornou uma torcida a favor da intervenção. Não intervimos o suficiente. Deveríamos intervir mais. Muitos deles diziam. Muitos na esquerda disseram que deveríamos ter intervindo em Darfur, deveríamos ter intervindo em Ruanda, deveríamos ter feito mais intervenções. Então acredito que a estrutura narrativa de como essas guerras foram vendidas ao público transformou o debate político de uma forma que não há mais volta. E isso ainda está muito presente hoje. Sim, agora isso é, novamente, no passado a esquerda política costumava argumentar que a paz era a ausência de guerra, ou seja, buscar soluções não violentas para conflitos, ou diplomacia, tudo isso. Hoje em dia parece que eles ainda se consideram parte de um movimento pela paz, mas agora, sem querer simplificar demais, mas agora a paz depende basicamente de bombardear os caras maus, certo? E eles esperam que ao eliminá-los, estejam alcançando a paz. Então, novamente, eles meio que foram atraídos para essa narrativa da guerra justa também. Vejo isso na guerra da Ucrânia também. Eles veem como profundamente imoral não enviar armas para uma zona de conflito. Torna-se profundamente imoral legitimar o oponente, por exemplo, conversando com ele. Acho interessante como o movimento pela paz em geral foi capturado a ponto de as pessoas agora acreditarem que paz é simplesmente enviar mais armas e derrotar o mal. Uma linguagem moralmente autossuficiente para definir a erva esquerda é a política externa. Essa autossuficiência moral pode servir uma justificativa em cima do brain. E aí, Sr. Fafubs, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que possa voltar novamente. Sim, eu gostaria disso.